Neste módulo, vamos estudar o texto dissertativo. Esse tipo de texto é muito cobrado em concurso e em vestibulares, porque dissertar é dizer, afirmar alguma coisa, defender um ponto de vista. E para defender um ponto de vista, devemos ter argumentações sólidas. Para construirmos as nossas argumentações, devemos ler muito, devemos ler bons autores e ler diariamente. A estrutura do texto dissertativo. Escolha um título bem criativo e original que sintetize a ideia principal do texto. O primeiro parágrafo, também chamado parágrafo de introdução, deve conter a apresentação da tese, opinião sobre um determinado assunto. Comece sempre com uma afirmação. O primeiro parágrafo deve ser bastante conciso. Não estenda o assunto. Deixe isso para o desenvolvimento. Segundo e terceiro parágrafos, também chamados de parágrafos de desenvolvimento, devem conter a comprovação da sua tese. Você pode usar vários recursos para provar a sua opinião, como exemplos, citações, comparações, dados estatísticos, contrastes, descrições, dentre outros. Quarto e último parágrafo, também chamado de parágrafo de conclusão, deve conter o fechamento, a conclusão da sua afirmação, tese, feita no primeiro parágrafo. Você pode fechar o seu texto analisando as consequências do seu posicionamento e citar possíveis soluções para os problemas apontados no texto. Veja agora algumas dicas para você redigir um bom texto. Leia o tema da redação. Entenda-o. Planeje o texto. Delimite o tema. Defina o objetivo. Selecione as ideias capazes de sustentar sua tese. Depois, faça um plano. Seja natural. Imagine que o leitor esteja à sua frente. Fique à vontade. Espaceje suas frases com pausas. Use frases curtas. Ponha as sentenças na forma positiva. Diga o que é, nunca o que não é. Em vez de ele não assiste às aulas, escreva ele falta com frequência às aulas. Prefira palavras curtas e simples. Os vocábulos longos e pomposos criam uma barreira entre leitor e autor. Fuja deles. Seja simples. Entre duas palavras, prefira a mais curta. Entre duas curtas, a mais expressiva. Opte pela voz ativa. Ela torna o texto vigoroso e conciso. A voz passiva, ao contrário, deixa-o sem graça. Abuse de substantivos e verbos. Economize os adjetivos e advérbios. Eles são os inimigos do estilo enxuto. Seja conciso. Respeite a paciência do leitor. A frase não deve ter palavras desnecessárias. Corte-as. Revise seu texto. Sua redação tem começo, meio e fim? Você defendeu seu ponto de vista? Respeitou a correção gramatical? Redobre os cuidados com a pontuação, a regência, a crase e a concordância. Avalie. As frases soam bem? Você começou bem o seu texto? Terminou melhor? Se você seguiu todos esses passos, você é um ótimo redator.